São 4 os princípios que regem todas as aberturas de xadrez: centro, desenvolvimento, espaço e tempo. Olá, eu sou o mestre Gerson Pérez e nós estamos no desafio 21 dias de xadrez. Nesta aula, começamos agora o xadrez já no tabuleiro, porque nas aulas anteriores foram aulas de apresentação do método, apresentação do curso, e neste momento, então, nós passamos para o tabuleiro. Tabuleiro, peças, agora vai ter abertura, meio jogo, final, tática, estratégia, análise com foco no cálculo. Começamos, então, com princípios da abertura. Dependente da abertura que você for jogar, você precisa saber os princípios, as leis que governam, que regem aí os primeiros lances. Professor, o que é uma abertura? A abertura é o despertar das peças. A abertura é colocar as peças de onde elas estão para o jogo. Tirar das suas casas iniciais, porque elas estão ali mais inativas, e colocar para jogar. Mas jogar para onde, professor? Pois é, nós vamos ver agora. Vamos lá. Nesse tabuleiro, eu vou zerar, vou tirar todas as peças para a gente entender que o tabuleiro ele é importante na hora da gente distribuir as peças. Então, olha só. Estas 4 casas aqui são as 4 casas do centro. Então, todo mundo busca dominar esse centro. Mas dominar que jeito? Bom, a escola moderna falava em domínio físico, de você colocar os peões dentro do centro. A escola hipermoderna já falava em domínio à distância, né, com peças, cavalo em F3 que ataca a casa do centro, cavalo em C3 que ataca a casa do centro. Os bispos por fianqueto, G3, bispo G2, B2, bispo B2, ali B3 e assim por diante. Ou seja, de longe você ataca o centro. Seja de uma forma moderna ou hipermoderna, de você trabalhar o centro, o importante é que você tem que controlar. Então, se você começa uma partida colocando, por exemplo, um peão em H4, a tendência é que vai dar ruim. Essa posição aí não vai dar certo. Curiosamente, foi a minha primeira partida de xadrez. Estava doido para colocar aqui a minha torre em jogo, então já fiz esse lance. Por que a gente faz lances assim de início? É porque a gente fica com medo de abrir os peões centrais e deixar o rei exposto. É que a gente, no meu caso, por exemplo, não sabia que podia fazer roque. Tem um caso curioso, quando eu comecei o xadrez formalmente, oficialmente, foi através do xadrez básico. Mas da rua ali, né, a gente brincava ali com a galera, jogo de damas, xadrez e tal. E aí tinha um videogame onde a gente alugava cartuchos, para vocês terem ideia. Hoje você não tem nem locadora mais, né? Tudo se faz online. E aí tinha um cartuchinho de xadrez. Aí a gente levava um susto, porque era tão atrasado o método, né? o programa ali, que sumia a imagem e de repente ela aparecia com a nova posição. E aí aparecia um rei ali, né, trocado com a torre. E a gente não sabia, que a gente jogava de forma muito amadora. Então, a gente começa a jogar xadrez já de forma correta para o centro. Porque se você for para a beirada, como eu joguei minha primeira partida, não vai ser bom. Não vai ser bom, por quê? Porque as peças não vão conseguir a mobilidade que elas precisam. Professor, e o roque? Depois você faz o roque, né? Começa a dominar o centro, desenvolve ali a ala do rei e depois você faz o roque. Voltando então ao nosso raciocínio. Então, estes 4 quadros aqui, essas 4 casas, elas são muito importantes para a gente dar mobilidade, atividade para as peças. E essas casas que contornam essas 4, professor? Essas 4 casas aí, então, tem todo o seu contorno. Se você não conseguir dominar as 4 casas, fisicamente ou à distância, você vai tentar brigar pelas casas que contornam essas 4 principais.
Então, por exemplo, se você conseguir colocar um cavalinho aqui, ó, que beleza. Mas se você não conseguir colocar um cavalinho aqui, aqui tá bom. Você já ataca duas do centro. Então, esse entorno aqui, ó, ele é importante para a gente manter esse domínio central ou perto dele. Agora, aqui, ó, são as bordas. Essas beiradas do tabuleiro, as peças não ficam bem colocadas, com exceção da torre, porque a torre tem ali, né, uma atividade grande, porque no centro vai atacar 14 casas. Se colocar na beirada, também vai atacar 14 casas. Independente, então, de colocação dela. O importante é que não tenha peões ali na frente para ela poder atacar. Então, com exceção da torre, as peças geralmente buscam o centro, inclusive as torres, porque não tendo colunas abertas, você traz as torres ali para o meio. E aqui estão os cantos. Os cantos são as piores casas do tabuleiro, porque nestes cantos a gente perde muito a atividade das peças. A título de exemplo, ó, um bispo aqui, ele ataca 7 casas. Então ele está num canto do tabuleiro. De repente, a mesma peça, se você coloca numa das 4 casas do tabuleiro, ataca 13. É a mesma peça. Tá vendo como fica mais poderoso, né? O jogo fica mais forte quando você coloca a sua peça no centro, porque as peças, elas valem pela mobilidade. Tanto é que o valor nominal das peças, peão 1, cavalo 3, bispo 3 ou 3,5, torre 5, dama 9 ou 10, e o rei, né, o jogo todo. É em função do movimento. Agora, um bispo aqui, está valendo, por exemplo, 3, 3,5, né? Quando você coloca aqui, ele ainda nominalmente ele vale isso, mas ele está exercendo uma função muito mais poderosa, muito mais importante. Então, ó, no xadrez, nós somos centristas. Centro, não esqueça, centro. É importante você levar as peças para o centro e até mesmo pode ser atacando o centro à distância. Ou seja, controle físico, estou com os peões dentro do centro. Isso aqui é o centro clássico, né? Faz referência lá à escola clássica, que também tinha essa premissa de colocar os peões ali no centro. E você pode controlar o centro à distância, por exemplo. Também está valendo. Mas é importante esse olhar para o centro. Então já temos uma premissa, já temos uma lei, aí temos um princípio importante, que no começo da partida eu devo colocar as peças no centro. Agora, o segundo é desenvolvimento. Desenvolver, tirar as peças de onde elas estão e colocar para jogar. Onde? Nós já sabemos que a direção é o centro, ok? Então, independente da abertura que você vai jogar, não estou falando agora de repertório de aberturas, tá? Estou falando de princípios que vão se aplicar em todas as aberturas que você vai jogar. Em outros vídeos, nós vamos falar de repertório, para as brancas e para as pretas, né? Nós vamos fazer um aprofundamento. Agora estamos apenas iniciando um dos 6 pilares, que é o pilar abertura. Então fique atento, se isso aqui está muito básico para você, não se preocupe, que logo, logo vai chegar aí no seu nível. Nós vamos colocar aqui conhecimento do nível básico, intermediário e avançado. Então, de todo jeito, naquela linha ali evolutiva, naquela escadinha de progresso enxadrístico que a gente quer fazer, vai estar também, com certeza, em algum momento da escadinha, vai alcançar você. Então, nós temos aqui enxadristas, mas no começo dessa escala evolutiva, nós temos enxadristas que estão um pouquinho mais avançados, outros bem avançados. Então, esse desenvolvimento funciona assim, ó. Tabuleiro cheio, ó. Se eu for colocar uma peça no centro, ó, pode ser um peão. Ah, mas pode ser o cavalo também, vigiando casas do centro. Então, E4, D4 são muito usuais nas partidas, porque além de você colocar um peãozinho no centro, você ainda está liberando casas para as peças, ó, que libera 2 casas para a dama, libera 5 casas para o bispo. E aqui, E4. Então, E4, mesma coisa, está dentro de uma casa do centro, está atacando outra, está liberando o bispo, está liberando a dama. Então, isso você está ativando as suas peças.
Então o desenvolvimento é tirar as peças de onde elas estão e colocando para jogar. Vou só fazer aqui um desenvolvimento dos sonhos. Esqueça os lances das pretas, veja só os lances das brancas. Veja como tudo trabalha para o controle do centro. Então, em 10 lances, eu consegui colocar todas as peças. Dentro do centro, atacando casa do centro. Dentro do centro, atacando casa do centro. Ataca o centro, ataca o centro. Cavalo também. Cavalo também. As torres estão em colunas do centro. Como os peões estão mais avançados, o outro também, o adversário vai tentar atacar essas casinhas do centro. Então, nesse choque das peças, a gente vai ter abertura de linhas e aí as torres vão ter mais atividade. E a dama também atacando o centro. Então, isso é o D, o desenvolvimento. Nós já vimos o C, que é o centro. É como se fosse um CD de música, aqueles CDs antigos. A é igual a CD, e aí nós vamos ver agora mais é T. Isso aí é uma formulazinha que eu coloquei lá no livro Espírito da Abertura. Uma das aulas eu vou falar sobre o Espírito da Abertura, que foi uma obra que eu fiz com o Joel Sintra Borges, grande amigo, já saudoso Joel, já falecido. E nós vamos falar de o histórico das aberturas, a importância, né, de você ver todo o progresso dela, um especialista, ou mais de um especialista que joga aquela abertura. Você também tem as principais variantes, principais caminhos que aquelas aberturas elas vão cair. Você tem o principal da obra, ideias para as brancas, ideia para as pretas, e partidas comentadas de um nível acessível. Mas isso aí um pouquinho mais para frente, que agora a gente ainda está no basicão. Bom, já vimos o centro, já vimos o desenvolvimento, agora vamos para o espaço. Imagina essa posição, ó. E4, E6, D4, D6. Cavalo F3 é o mesmo que a gente vinha desenvolvendo aqui, de brancas. E dá uma olhada nessa de pretas. Olha que desenvolvimento curioso das pretas. Chama hipopótamo. Hipopótamo. Olha só. O branco, em 10 lances, colocou todas as suas peças em jogo. Com um bom controle de centro, né? Desenvolveu tudo. E tem liberdade, tem facilidade de mobilidade das peças. Olha como tá fácil sair com as peças. Epa! E para as pretas, essa defesa de hipopótamo aí parece que não deu muito certo. Pois é, mas é o normal da defesa de hipopótamo, é ficar assim, um pouco mais restringido, mas é sólido. Nessa posição não é perdida, mas olha para vocês verem, ó, as peças estão limitadas às 3 últimas fileiras. Aqui a hipopótamo geralmente não roca, né? Geralmente nesta sequência agora não, né? Geralmente tenta fazer alguma ruptura central, tem umas posições até com rei F8, rei G8 e busca ataque aqui. Mas só para ficar patente aí que o branco distribuiu as suas peças em 4 fileiras, as pretas em 3 fileiras. O que isso impacta aqui na posição? Impacta que o branco tem mais facilidade de movimento e as pretas não têm tanta facilidade de movimento. Pronto, aqui eu coloquei todas as peças em jogo. É mais ou menos assim, né? Na cidade que eu moro aqui, tem semáforo. Difícil imaginar uma cidade sem semáforo. Pois é, mas em Cássia, que eu já falei aqui para vocês, né, que eu morei por 18 anos e lá fiz a base do meu xadrez, não tem semáforo. Como é que funciona lá? É assim, ó. Imagina um compadre chegando ali na esquina e com a sua carroça. Tá lá a carroça dele e tal. Aí ele vê o outro compadre vindo lá do outro lado. Fala, ô compadre, agora sou eu que vou passar aqui. Espera um cadinho que eu vou passar. Então é uma forma ainda mais artesanal, mais amadora de você lidar com território. Aqui, por exemplo, em São Sebastião do Paraíso, que é uma cidade maior, já tem semáforo para poder disciplinar o trânsito e tal. E de vez em quando, perto das escolas, tem até congestionamento. Então,
Comparando essas duas situações aqui, né, com espaço, porque o xadrez a gente lida com controle territorial, inteligência espacial, semelhante ao que acontece na vida real. Então é como se esta posição aqui das pretas fosse a cidade de São Sebastião do Paraíso, de vez em quando congestiona. Imagina se você pudesse ir lá e tirar alguns carros ali. O trânsito fluiria, que é uma beleza. Esta cidade aqui é como se fosse a cidade de Cássia, ou seja, não tem congestionamento nunca, nem em um horário ali de 7 da manhã, de meio-dia, de 6 da tarde, não tem, nunca tem, porque a cidade é pequena. Então, colocando isso aqui no tabuleiro, quem está com posição restringida, quem está com dificuldade de movimento, vai fazer o quê? Trocar peça. Como se fosse esse exemplo, né, que eu falei, que você pudesse tirar os carros dali. Então, a problemática do espaço é a falta de movimento para as peças. Observa o jogo das brancas, observa o jogo das pretas. Então, é importante você distribuir as suas peças de uma forma que não restrinja a mobilidade, a ação dessas peças. E agora, por fim, nós vamos falar do tempo. Como na vida, o tempo é fundamental e deve ser utilizado com sabedoria. Vamos ver essa posição. As brancas jogaram aqui, as pretas jogaram aqui. O branco, então, atacou o peão, as pretas defenderam. E aí, eu joguei esse bispo aqui, esse bispo aqui não conseguiu boa mobilidade, né? Tudo bem. Jogou o cavalo, tirou o bispo, rocou também. E agora as brancas resolveram jogar aqui. Então, reconhecendo, né, que se jogasse aqui, esse bispo ficaria mais inativo, não vai perder o jogo por conta disso, mas vai ficar mais passivão aqui. Então, o bispo em C4, ele tem muito mais atividade, controla o centro, consegue uma outra diagonal bem mais ativa. Então, o branco perdeu um tempo. Quando a gente começa a partida, a gente tem um tempo a mais das brancas. Por isso que nos torneios, você sempre alterna as cores. Uma de brancas, outra de pretas. Porque as brancas têm uma ligeira vantagem em função de que tem um tempinho a mais. Então, quando você for jogar, tem que respeitar o tempo. Como se você tivesse uma empresa. Vai trabalhar 6 horas, trabalha 6 horas também, essa segunda peça, sob o ponto de vista das brancas. Trabalhou mais 6 horas, trabalhou 6 horas, e se eu jogar de novo, trabalhou 12. Então, vai dar problema no seu grupo, na sua equipe, no seu time. Por quê? Porque essa peça jogou 2 vezes. Então, trabalhou 2 vezes. Essa não jogou nenhuma, essa não jogou nenhuma. O rei não fez o roque, a dama também não jogou, o bispo não jogou, o peão não saiu, né, para poder liberar para o bispo. Então, vai dar um problema aí na sua posição. Então, o tempo é precioso. 10, 12, 15 primeiros lances, você deve utilizá-lo com sabedoria, com equilíbrio, colocando as peças todas em jogo. Não é só o tempo do reloginho de xadrez, não. O tempo também é a rapidez com que a gente coloca as peças em jogo. Mesma coisa se você for realizar um ataque lá no meio do jogo, por exemplo. Olha, vamos atacar agora a ala do rei do nosso adversário. Então tem uma rapidez aí, tem que ter uma celeridade no passar dessas peças para o ataque. Então o tempo é um fator fundamental. Nós aprendemos nessa aula centro, desenvolvimento, espaço e tempo. Lembrando, como eu falei, que é uma aula básica dos 4 princípios da abertura. Depois nós vamos trabalhar, né, temas, assuntos mais avançados também da abertura. Nós vamos passar agora por todos os pilares. Depois vai ter tática, estratégia, vai ter final, meio jogo e análise com foco no cálculo. Então nós vamos dar uma passada mais básica, mais elementar, né, assentando princípios. Depois a gente volta, trabalha ali mais no nível intermediário, volta de novo e trabalha no nível mais avançado. E aí, né, mais para o final dos vídeos, dessa série de vídeos, são 42 vídeos, nós vamos fazer como se fosse o entorno do xadrez, né? Outras áreas do conhecimento humano que você pode incorporar na nossa modalidade para potencializar o nosso jogo. Então nós vamos falar sobre concentração, sobre foco, resiliência, vamos falar até da importância do sono para jogar uma boa partida, vamos citar aí alimentação, atividade física, um monte de coisas, né? Esse entorno, o extra tabuleiro que nós vamos chamar, tá bom?
Obrigado por acompanhar o nosso desafio 21 dias de xadrez, 42 vídeos nós vamos publicar sobre dicas de treinamento. Tem mais 8 vídeos em forma de entrevistas com grandes personalidades do xadrez brasileiro e também nós vamos ter 8 e-books. Isso tudo gratuito, né? Você encontrando absolutamente tudo lá na nossa central de conteúdo. E se você tiver em rede social, se você tiver no Facebook e tiver no YouTube, você vai ter acesso através da descrição. Se você tiver no Instagram, é só acessar a bio. Na bio você vai ver lá o link para você acessar a nossa central de conteúdo. Então todo o desafio 21 dias de xadrez está ali, tudo que a gente publica na nossa central de conteúdo. Vamos que vamos então, rumo à maestria no xadrez. Grande abraço, até nosso próximo vídeo. Valeu!